Bom, muito bem, né? Vamos começar a resolução. Muito bem, né? Vamos começar a resolução dessa lista de exercícios, tá? É a quarta lista. Ela fala de ponto médio, certo? Vamos lá. Bom, primeira questão. Na primeira questão, item A, ele pede para a gente determinar o ponto médio do segmento AB nos seguintes casos, tá? Onde o ponto A tem coordenadas 4 e 6, tá? E o B 8 e 10. Então a gente sabe o seguinte: determinar o ponto médio de um segmento qualquer, o ponto médio M, tá? Eu vou ter que determinar os valores de x e y desse segmento, certo? Então, como é que eu vou determinar x e y? Ora, o x do ponto médio vai ser igual a x de A, ou seja, a coordenada x do ponto A, mais x de B, a coordenada x do ponto B, dividido por 2. Analogamente, a coordenada y do ponto médio vai ser dada por y de A, y do ponto A, mais y de B, coordenada y do ponto B, dividido por 2, certo? Então, vamos lá, né? Veja só. Coordenada x do ponto médio do segmento AB vai ser dado por coordenada x do ponto A, 4, mais coordenada x do ponto B, 8, dividido por 2, certo? Aí veja só, 4 mais 8, 12, sobre 2. 12 dividido por 2, 6. Agora, coordenada y do meu ponto médio vai ser dado por coordenada y do ponto A, 6, mais coordenada y do ponto B, 10. Tudo isso sobre 2. 6 mais 10, 16, sobre 2. 16 dividido para 2, 8. Ou seja, isso quer dizer que o nosso ponto médio M tem coordenadas 6 e 8, certo? Bom, próximo item. Item B. Bom, no item B, a ideia é basicamente a mesma, certo? Eu sei que a coordenada x do ponto médio é x de A mais x de B sobre 2. Y do meu ponto médio é igual a y de A mais y de B dividido por 2. Bom, então vamos ter o seguinte: coordenada x do ponto médio é igual
A. X de A menos 3 mais x de B 5 sobre 2. Sinais diferentes. Conserva o sinal do número de maior módulo, ou seja, positivo, e subtrai 5 menos 3, 2. Dividido por 2. 2 dividido por 2, a gente sabe que é 1. Coordenada y do ponto médio. A coordenada y vai ser dada por coordenada y do ponto A, 1, mais coordenada y do ponto B, menos 7. Entre parênteses, menos 7. Dividido por 2. Então, veja só. Jogo de sinal. Mais com menos, menos. Então eu fico com 1 menos 7. Dividido por 2. Tudo isso é igual a... Bom, menos 7 mais 1. Menos 6, tá? Tô devendo 7, tem R$1, fico devendo 6. Sobre 2. Menos com mais, menos 6 dividido por 2, 3. Ou seja, o meu ponto M, meu ponto médio M, tem coordenadas 1 e menos 3. Certo? Próxima questão. A próxima questão nos diz o seguinte. Perdão. Ele pede o seguinte: dados os pontos A e B, determine o ponto médio do segmento AB. Bom, mesma ideia. Eu vou calcular a coordenada x do ponto médio, tá? Que é dada por x de A mais x de B sobre 2. E a coordenada y, que é dada por y de A mais y de B sobre 2. Muito bem. Então, vamos ter o seguinte, olha só. Coordenada x do ponto médio é igual a x do ponto A menos 5 mais x do ponto B 1 sobre 2. Isso é igual a menos 5 mais 1, menos 4 sobre 2. Menos com mais, menos 4 dividido por 2, 2. Coordenada y do ponto médio. Coordenada y do ponto A, 7.
mais coordenada y do ponto B, 0, sobre 2. 7 mais 0 é o próprio 7 sobre 2. Tá? Então, isso nos diz o seguinte, que o ponto médio M, certo? Tem coordenadas menos 2 e 7 sobre 2. Ou, se você preferir, menos 2 e 3,5, certo? Na próxima questão, ele diz o seguinte: obter o simétrico do ponto P em relação ao ponto T. Bom, e o que seria isso? Veja só. Suponha que eu tenho esse segmento de reta, certo? Em uma extremidade eu tenho o ponto P e aqui eu tenho um ponto T. Então, o simétrico de P em relação a T é o ponto que está à direita de T, mas que a distância é a mesma, a distância entre esse ponto é a mesma distância do ponto T ao ponto P. Em outras palavras, eu quero achar um ponto B, por exemplo, tá? De modo que T é ponto médio do segmento PB. Ou seja, se isso acontece, eu vou ter o seguinte, que a coordenada x do ponto médio vai ser igual a x de P mais x de B sobre 2. Bom, e quem são, na verdade, as coordenadas do meu ponto B? Bom, eu não tenho nenhum valor ainda, então eu posso chamar de x e y, certo? Da mesma forma, para o ponto médio do segmento na coordenada y, vai ser igual a y de P mais y de B sobre 2, certo? E para deixar mais fácil combinar com a representação da própria questão, se você preferir, você pode chamar esse cara, em vez de x de m e y de m, certo? Para combinar com a notação da própria questão, você pode chamar esse cara de x de t e y de t. Porque quem é meu ponto médio nesse problema é o próprio ponto T. Muito bem. Feito isso, tudo que nos resta é resolver esse pequeno problema. Então eu vou ter o seguinte: x do ponto T, 4, é igual a x do meu ponto P, 1, mais x do ponto B, não sei quanto vale, então x sobre 2. Bom, então o que é que eu faço para descobrir o valor de x, Marcos? Você resolve essa regra de 3 multiplicando os meios por extremos. Então, a gente vai ter o seguinte:
1 vezes 1 ainda é o próprio 1. 1 vezes x. X mais com mais é mais. Então ficou 1 mais x. Certo? Isso é igual a 4 vezes 2. 8. Certo? Então, para finalizar a questão, o que você faz? Esse cara que está somando, tá? O 1 que é positivo, passa para o segundo membro negativo. Então, eu fico com x igual a 8 menos 1. 8 menos 1, sabemos que vale 7. Então, x igual a 7. Ou seja, a coordenada x do ponto B vale 7 unidades. Então, falta determinar a coordenada y. Como é que eu vou fazer isso? De maneira análoga. Veja só. Y do ponto T, 6, é igual a y do ponto P, 3, perdão, mais y do ponto B, não sei quanto vale, então coloquei o próprio y, sobre 2. Novamente, vou resolver multiplicando meios por extremos. Então, vou ter 1 vezes 3, é o próprio 3, mais com mais ainda é mais, 1 vezes y é o próprio y, igual a 6 vezes 2, 12. Daí a gente tem o seguinte: y é igual a 12. Esse 3 que está positivo passa para o segundo membro negativo. Então, menos 3. E sabemos que 12 menos 3 dá 9. Então, a coordenada y é igual a 9. Ou seja, o meu ponto B tem coordenadas 7 e 9. Certo? Prosseguindo. A questão de número 4, item A. Então, veja, nessa questão 4, para resolver, a gente vai ter que determinar o ponto B, tá? De tal forma que ele é simétrico a A em relação ao ponto Q. Ou seja, eu vou ter que usar a seguinte expressão. Ó. Coordenada x do ponto Q é igual a x do ponto A mais x no ponto B dividido por 2, certo? Y do ponto Q é igual a y do ponto A mais y do ponto B sobre 2. Então, eu vou ter o seguinte: x do ponto Q é menos 2, igual a x no ponto A, 3, mais x do ponto B, eu não sei quanto vale, então vou chamar de x sobre 2. Vou resolver meios por extremos, então eu tenho que 1 vezes 3 é 3, mais com mais é mais, 1 vezes x é o próprio x, igual
A menos 2 vezes 2. Menos com mais dá menos. 2 vezes 2, 4. Então eu tenho que x é igual a menos 4. Esse 3 que é positivo passa negativo. Então fico com x igual a menos 4 menos 3 dá menos 7. Então isso quer dizer que a coordenada x do meu ponto B é menos 7. Para determinar a coordenada y do meu ponto B, eu vou ter o seguinte: y de Q vale 1 igual a y do meu ponto A, 8. Y de B não sei quem é, então eu chamei de y sobre 2. Multiplicando meus por extremos. 8 vezes 1, 8. Mais com mais é mais. 1 vezes y igual a 1 vezes 2 é o próprio 2, certo? Então, y é igual a 2. Esse 8 que é positivo passa para o segundo membro negativo. Então, menos 8. Y é igual a 2 menos 8 menos 6. Daí eu tenho o seguinte, que o meu ponto B tem coordenadas menos 7 em x e menos 6 em y. Certo? Bom, próximo item. O item B a gente vai resolver de maneira análoga. Então eu vou ter que x do ponto Q é igual a x de A mais x de B sobre 2 e y do meu ponto Q é igual a y de A mais y de B sobre 2. Ok? Então vamos lá. X do ponto Q, 1 sobre 2. Então 1 sobre 2 é igual a x do ponto A menos 5 mais x do ponto B eu desconheço, então é o próprio x sobre 2. Resolvendo meios pelos extremos, mais com menos, menos 2 vezes 5, 10. Mais com mais ainda é mais. 2 vezes x, 2x igual 1 vezes 2 é o próprio 2. Então eu vou ter que 2x é igual a 2. O 10 que está negativo passa para o outro lado positivo. Então, mais 10, ou seja, 2x é igual a 2 mais 10, 12. X é igual a 12 dividido por 2. Isso nos diz que a coordenada x é igual a 6. Ok? Agora, vamos achar a coordenada do ponto B, tá?
A coordenada y do ponto B vai ser dada por y do ponto Q, 3, é igual a y do ponto A, 2, mais o y do ponto B eu desconheço, vou chamar de y, sobre 2. Denominador tem 1, multiplicando meios por extremos. 1 vezes 2 é o próprio 2, mais, com mais, ainda é mais, 1 vezes y é o y, isso é igual a 3 vezes 2, 6. Então, y é igual a 6. O 2 que está positivo passa para o segundo membro negativo. Então, 6 menos 2. Ou seja, y é igual a 6 menos 2, 4. Dessa forma, o meu ponto B tem coordenadas 6 e 4, certo? Muito bem. Questão 5. Em um paralelogramo ABCD, temos que A e C são vértices opostos. Então, vou tentar desenhar um paralelogramo, tá? Bom, A e C são vértices opostos. Então, suponha que A é esse cara e C é esse outro que eu acabei de desenhar, certo? O vértice e o ponto B tem coordenadas 1 e 7. Aí ele pede para determinar o vértice D. Então note o seguinte: AC é diagonal desse paralelogramo, e as diagonais de um paralelogramo, elas se interceptam no seu ponto médio. Então eu sei o seguinte: eu sei que o meu ponto médio, certo? Ele é o mesmo para o segmento AC, perdão, e BD, certo? Então, vamos descobrir as coordenadas do ponto médio. Então, a gente sabe que a coordenada x do ponto médio vai ser x de A mais x de C sobre 2. A coordenada y será dada por y de A mais y de C sobre 2. Então vamos nós. Coordenada x do ponto A, 0, mais coordenada x do ponto C, 4, sobre 2. Aí eu vou ter que 0 mais 4 é 4. 4 dividido para 2 é o próprio 2. Então veio coordenada y do ponto médio. Coordenada y do ponto A, 8.
mais coordenada y do ponto C, 16 sobre 2. 8 mais 16, 24 sobre 2. 24 dividido para 2, 12. Então, sabemos que o ponto médio tem coordenadas 2 e 12. Certo? Bom, se a gente sabe isso, e sabemos que as diagonais se interceptam no seu ponto médio, e temos as coordenadas do ponto B, tudo que resta é descobrir as coordenadas de D. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. A coordenada x do ponto médio vai ser igual a x de B mais x de D dividido por 2, certo? E a coordenada y do ponto médio vai ser igual a y de B mais y de D dividido por 2. Resolvendo, a gente tem o seguinte: coordenada x do ponto médio, 2, que é igual a coordenada x do ponto B, 1, mais coordenada x do ponto D, não sei quem é, então chamarei de x. Tudo isso sobre 2. Multiplicando meios por extremos. 1 vezes 1 é 1. Mais com mais é mais. 1 vezes x é o próprio x. Isso é igual a 2 vezes 2, 4. Ou seja, x é igual a 4. O 1 que está positivo passa negativo. 4 menos 1, 3. Ou seja, x igual a 3. Agora, para determinar a coordenada y. Y no meu ponto médio vale 12. Então, 12 é igual a y de B. A coordenada y do ponto B é 7. Então, 7 mais, não sei quanto vale a coordenada y no ponto D, chamei de y, sobre 2. Multiplicando meios por extremos. 1 vezes 7, 7, mais com mais é mais. 1 vezes y é o próprio y, igual a 12 vezes 2. 12 vezes 2, 24. Então, y é igual a 24. O 7, que era positivo, passa para o segundo membro negativo. Ou seja, menos 7. 24 menos 7, 17. Então, concluímos que o ponto D tem coordenadas, certo? 3 em x e 17 em y. Muito bem. Sexta questão. A sexta questão é o seguinte: a figura plana ao lado. Na figura plana ao lado, o segmento AB
representa o perfil de uma escada de pedreiro de 5 metros de comprimento, apoiada no ponto A na parede e em um ponto B no piso. Sabe-se que a parede e o piso são planos e perpendiculares entre si, e que o ponto A está localizado a 4 metros de altura em relação ao piso. Associando a essa figura um sistema de eixos cartesianos de origem O, tal que A pertence ao semi-eixo OY e B pertence ao semi-eixo OX, sendo M o ponto médio do segmento AB. Então, vou desenhar aqui. Suponhamos que seja aqui, tá? O ponto médio. M. A que distância da parede está o ponto M e a que altura em relação ao piso está esse ponto. Então, o que ele quer saber, na verdade, é o seguinte: ele quer saber x de M, ou seja, a coordenada x do ponto médio, e y de M, coordenada y do ponto médio. Certo? Questão bem simples. Então, coordenada x do ponto médio será dada por x de A mais x de B sobre 2, e y do ponto médio é igual a y de A mais y de B sobre 2. Bom, vamos calcular essas coordenadas, né? X no meu ponto médio vale. Quem é a coordenada x no meu ponto A? 0. Mais a coordenada x no meu ponto B? 3 sobre 2. 0 mais 3 é o próprio 3 sobre 2. 3 dividido por 2, 1,5 ou 1,5. Lembrando que essa distância ela é dada em metros. Então, 1,5 metros ou 1,5 metro, certo? E agora, y do meu ponto médio é igual a y do meu ponto médio é igual a y de A, 4, mais y de B, 0 sobre 2, que é igual a 4 mais 0, 4, certo? Dividido por 2. 4 dividido para 2 é o próprio 2. 2 metros, ou seja, o ponto médio da escada está a 1,5 metro de distância da parede, a uma altura de 2 metros, certo? Então, essa foi a resolução dessa lista sobre ponto médio, essa foi a quarta lista, e espero que tenha ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor, tá certo? Nos vemos na próxima resolução.